rótulo. Esse rótulo é como se fosse a resposta desejada àquele objeto, aquele dado que eu estou fornecendo para o meu algoritmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um algoritmo que leia imagens e diferencie ali cachorros de gatos, né? Então, eu vou ter que preparar esse dataset primeiro, né, esse conjunto de dados, vou ter que rotular cada uma das imagens. Então, eu, como um ser humano inteligente, vou ali e vou ver uma foto de um gato e vou colocar o rótulo. Isso aqui é um gato. Depois, nas fotos de cachorro, vou colocar um rótulo. Isso é um cachorro. E vou passar esses dados para o meu algoritmo. Então, meu algoritmo vai pegar essas imagens, né? Ele vai analisá-las e vai tentar agrupar elas. Então, ele vai tentar chegar a uma resposta se é um gato ou se é um cachorro. Vamos supor que ele pegou uma imagem de um gato e era realmente um gato. Então, ele vai primeiramente determinar se aquilo é um gato ou não, ele vai falar que é um gato. E depois ele vai ler o rótulo daquele dado. E aí ele vai ver que ele acertou. Então, quer dizer que, nesse momento, ele não precisa fazer nenhuma regulagem de parâmetros dentro do algoritmo. Agora, vamos supor que chegou uma imagem de um cachorro e o meu algoritmo diz que é um gato. Aí ele vai ler aquele rótulo, que é um cachorro, não é um gato, e aí ele vai ver que ele errou, e aí ele vai ter que voltar lá nos parâmetros do algoritmo e recalcular para ver o que ele pode fazer para melhorar, né, para aprender diante daquela experiência. O aprendizado não supervisionado é o mesmo caso do supervisionado, só que eu não vou disponibilizar aquele rótulo para o meu algoritmo. Então, ele vai usar bastante inferência indutiva, né? Vai, então, pegar aquelas imagens, tentar extrair as características e vai agrupá-las, né? A gente fala o processo de agrupamento desses dados. E aí, após isso, alguém vai ter que ir lá verificar o relatório daquele algoritmo e ver se foi tudo certo. Senão, a gente faz mais rodadas de teste. E eu também tenho o aprendizado por reforço, né? Nesse caso, o algoritmo vai receber também um dataset sem rótulos, e aí ele vai tentar fazer essas inferências. E aí, por exemplo, se ele deu uma resposta que é condizente com o que eu quero, ele vai receber um sinal de reforço que para ele vai ser como se fosse uma recompensa. Se ele fez a análise e deu um resultado negativo, ou seja, um resultado errado, ele vai receber um sinal de reforço que para ele vai entender como uma punição. Então, são essas três abordagens que tem o Machine Learning. E depois, mais tarde, né, com a evolução aí, das pesquisas realizadas com Machine Learning, foi implementado, então, o que eles chamam de neurônio artificial, né? Mais tarde, por Rosenblatt, ele foi, então, chamado de perceptron, né? O perceptron, ele tenta imitar um neurônio de verdade, né? Se você for buscar ali uma imagem de um neurônio, ele vai se parecer estruturalmente como esse exemplo aí da foto. Então, como que funciona? Ele vai analisar objetos, né? Então, de verde aí, essas bolinhas verdes são a nossa camada de entrada. É onde eu vou entrar com um array de características de um determinado objeto, certo? Os W1, W2, W3, W4 são os pesos que o meu algoritmo vai distribuir para cada característica do meu problema, certo? Essa bolinha laranja, juntamente com esse quadrado azul aqui, ele se refere à nossa camada de processamento. É mais comum vocês verem essa camada ser chamada de camada oculta, né? Nesse modelo mais rudimentar, ele tem o seguinte fundamento. Ele vai pegar, então,
essas características de entrada, que vão ser dados ali numéricos, vão atribuir, né, e fazer a multiplicação ali conforme os pesos que o meu algoritmo vai estabelecer para essa análise. Na camada aqui de processamento, ou camada oculta, ele vai fazer a soma desses pesos e depois vai passar essa informação aqui para uma função de ativação. Essa função de ativação aqui, exemplificada no slide, ela é uma função binária, ou seja, ela vai dar um resultado 0 ou 1, que, para os problemas em geral, vai ser interpretado como sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, são para problemas que são linearmente separáveis, né? São problemas um pouco mais simples. Então, seria esse o funcionamento de processamento do neurônio. E aí, depois, ele dá ali a saída, né? Se é 0, se é 1, se é falso, se é verdadeiro, se é sim ou não. E aí, depois, funciona daquela mesma abordagem. Pode ser aprendizado supervisionado, não supervisionado ou por reforço. Dependendo da resposta que esse processamento tiver, ele volta ali nos pesos e vai ajustando os pesos de cada característica até chegar na acurácia desejada. Lembrando que uma acurácia desejada é aquela que seja perfeita ou mais próxima de 100% de acertos, né? Agora, já falando sobre o Deep Learning, ele faz uma evolução do que a gente acabou de falar aqui, que seria o neurônio, né? Então, um neurônio sozinho ele funciona dessa maneira. Mas eu posso, por exemplo, para problemas mais complexos, e é o que a gente mais vê hoje em dia, fazer vários neurônios trabalhando em conjunto, né? Então, se eu tenho vários neurônios trabalhando em conjunto, eu formo uma rede neural, por assim dizer. E aí nasce, então, dentro do Deep Learning, do aprendizado profundo, essa ideia de redes neurais artificiais, né? No caso do aprendizado profundo, redes neurais artificiais profundas. Então, o Deep Learning, o aprendizado profundo, ele é, então, uma sub-área do Machine Learning, ainda dentro da inteligência artificial, que vai usar redes neurais artificiais para trabalhar com conjuntos de dados e executar certas tarefas, que, no caso, exige uma complexidade maior do que a técnica de Machine Learning, né? Então, novamente, é uma técnica também orientada a dados, só que dessa vez são dados não estruturados. Por exemplo, aí quando nós temos um cenário de um Big Data, né, é quase impossível a gente tentar estruturar esses dados sem uma técnica de Deep Learning, né, ser uma técnica dessa. Então, por isso que esses dados, eles são um método de trabalho, um objeto de trabalho muito bom para os Deep Learning. Então, novamente, ele vai usar ali redes neurais artificiais profundas, ou seja, que tem mais de uma camada de processamento, aquela camada oculta, né? Outra característica é que, em suma, ele tem um tempo e um custo computacional muito alto, por isso que esse boom de inteligência artificial, do Deep Learning, ele se deu mais recente, porque até então foi quando a gente teve um salto computacional muito grande. Então, foi onde tivemos, né, um recurso computacional maior. E dentro do Deep Learning, né, dessa história de redes neurais, nós temos 3 tipos principais de redes neurais. Tem outras, mas as que mais são populares, as mais usadas, são essas, né? Então, são as redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes e redes neurais adversárias generativas, né? O que seria, então, resumindo, né, essas redes, né? As redes neurais convolucionais, elas são redes neurais onde todos os neurônios ali, né, eles são conectados com todos, né? Então, ele forma uma grande malha de processamento.
Já redes neurais recorrentes, ele usa os dados da camada anterior de processamento para poder fazer as suas previsões futuras. Então, tudo que é feito anteriormente, essa abordagem ela aproveita, né? E nós vamos ver no exemplo mais para frente que ela é usada em uma ferramenta poderosa de síntese de voz. E nós temos também, né, dentro dessas três principais, as redes neurais adversárias generativas, né? Como que funciona? Então, basicamente, eu tenho duas redes neurais funcionando dentro de um algoritmo, onde as duas vão competir entre si para quem tem os melhores resultados, né? Então, essa competição vai fazer com que os modelos eles se aprimorem em vista do outro. Então, por exemplo, se eu conseguir um resultado muito bom aqui da minha segunda rede, a minha primeira rede vai tentar trabalhar para ter um resultado ainda melhor. E as redes neurais adversárias generativas, elas são basicamente a principal abordagem para redes neurais generativas, né? Por ter um aproveitamento computacional bem melhor do que as outras abordagens. Mas aí depende de cada problema, né? Então, qual que é a diferença, então, entre o Machine Learning e o Deep Learning? O Machine Learning, ele tem aí essa questão do aprendizado, né? De dados ali, que vai se ajustando automaticamente, mas ele tem um conjunto, ele trabalha melhor com um conjunto de dados limitado. Já o Deep Learning, ele foi feito especificamente para trabalhar com volumes de dados muito maior, né? E também vem ali inaugurando, por assim dizer, o uso de redes neurais profundas. E aí ele é capaz de tanto fazer análise de dados complexos, quanto também executar certas tarefas mais complexas. Então, essa imagem aqui, ela tenta, então, definir, né? A principal diferença dela, então, é com relação aos dados. Nessa imagem que tem o segmento azul mais escuro, nós podemos ver que nós temos a entrada. Esse future extraction quer dizer que o dado ele passou por uma estruturação, né, para poder ser, então, exposto ali ao meu algoritmo. E aí eu tenho, então, a minha saída do algoritmo de Machine Learning. Já o Deep Learning, eu não preciso ter essa preparação dos dados, né, essa extração de características dos dados. Eu só pego os dados brutos ali, não estruturados, e exponho ao meu algoritmo que ele vai chegar ali aos resultados, né? E aqui à direita nós temos, então, um esqueminha de como funciona topologicamente uma rede neural. Lá no primeiro exemplo, onde foi mostrado, então, um neurônio, nós vemos aqui que, por exemplo, essas bolinhas vermelhas, elas são a camada de entrada. Essas bolinhas amarelas é a nossa camada de processamento ou camadas ocultas, né? Numa rede neural, então, eu tenho mais de uma camada oculta, né? E eu posso ter N camadas aqui, vai depender da abstração do meu problema. E aí, essas bolinhas azuis, então, são a minha camada de saída, porque dependendo do problema, eu posso ter mais de duas saídas ali, mais de uma saída, certo? Então, o que o Deep Learning é utilizado, né? Então, hoje em dia, ele é utilizado em setores da saúde, de finanças, transporte, educação, né? Na saúde, ele está muito ligado em análise de imagem, né? De exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, um grande aliado ali na medicina. Na finança, ele faz as predições de mercado, né? De investimentos. No transporte, ele pode analisar a melhor rota, por exemplo. É muito comum utilizar a Deep Learning em GPS, né? Porque se você for pensar ali em traçar uma rota, eu posso ter vários caminhos, mas eu tenho certos pesos, né, a serem considerados numa rota.
a menor distância, ou então um caminho que está menos congestionado, um caminho que tem menos pedágios, enfim. São algumas variáveis que o Deep Learning ele pode ajudar nesses problemas. Na educação, né, tanto na parte de pesquisas, quanto na parte também de documentação, né, de arquivos, enfim. Os veículos autônomos, né, que é um problema que está bastante em alta. Sistemas de recomendação, muito utilizado. Nós vemos aí nas principais plataformas de streaming, Netflix é a que está mais tempo no mercado, então ela tem um sistema de recomendação muito acertado, YouTube, Spotify. Com relação também à propaganda direcionada, nós vemos isso em todo lugar que a gente vai, que acessa, aliás, né, na internet, em jogos. Uma curiosidade é que, acho que a maioria que deve conhecer, pelo menos aqui joga, aquele jogo GTA, né? Tá para sair o GTA 6 e já foi dito que a IA do GTA 6 é uma das melhores IAs para interação com referente a NPC, né? Que é algo extremamente importante num jogo onde simula uma cidade real, né? A questão de sugestão de texto, né, de e-mails, corretores de teclado, filtros, aqueles filtros de imagem mesmo, né, Instagram, Facebook, Snapchat, os próprios deepfake, né, inclusive o primeiro deepfake que foi feito, se eu não me engano, ele foi feito em 2017 por um usuário do Reddit, onde ele fez era um bem rudimentar na época, aquela troca de rosto, né, que era bem comum em certos aplicativos de foto, foi um dos primeiros deepfakes que foram publicados, foi lá. E, recentemente, em 2023, nós tivemos aí um grande salto para a questão de processamento de linguagem natural, né, via IA, que foi os geradores de texto e mídia, como o ChatGPT, o Gemini, enfim. Hoje tem cada vez mais, né, modelos de linguagem natural atuando aí no mercado. Então, o uso do Deep Learning, hoje em dia, ele é muito extenso e está praticamente no nosso cotidiano, né? Já que a nossa fala aqui, ela tem como fundamento a IA, mas também a questão dos deepfakes, né? E muitas vezes esses deepfakes, eles estão ligados, né? Estão ali tendenciosos a fake news, nós temos que entender o que é fake news, né? Então, Prado, ele vem ali fazendo um monte de análises e traz reflexão sobre o tema, né? Então, ele fala que a expressão fake news, ela pode abranger diversas características, né, categorias. Por exemplo, ela pode ser uma notícia falsa, fraudulenta, uma notícia frágil, pode ser uma notícia que foi manipulada, adulterada, ou até mesmo fabricada de forma artificial. A fake news é uma forma de desinformação, né? Por exemplo, ele pode até ter fundos de verdade, mas pegar algum texto, alguma fala ali fora de contexto, de maneira isolada, que não faz sentido. Então, em suma, é algo que está ali para desvirtuar a verdade, para causar algum engano, né? E também tem um pezinho ali no sensacionalismo, né? Pode ter isso também. Então, fake news é isso. É como se fosse uma notícia falsa, né? Há até pesquisadores que criticam, né, essa expressão fake news, porque o news ele vem de notícia, e notícia ela tem que ser algo verdadeiro. E se é uma notícia falsa, não pode ser uma notícia, porque é falsa. Então, tem pesquisadores que são meio controversos com essa expressão, mas foi o que caiu aí na boca do povo. É o que tem a expressão que tem popularidade, né? Então, quando alguém geralmente fala fake news, a pessoa logo já imagina, já conclui que seja uma notícia falsa, né? Algo para enganar alguém.
Bem, então, no cenário atual, nós temos, então, o Deep Learning aliado com a fake news, que surge, então, o deepfake, né? Tem pesquisadores, né, como Michael Spencer, que diz, né, que deepfake são essencialmente identidades falsas criadas com deep learning, né, por meio de uma técnica de síntese de imagem humana baseada em IA, né, no qual é usada para combinar e sobrepor imagens e vídeos pré-existentes para transformá-los em imagens ou vídeos originais, né. Já Masucci, ele diz que deepfake pode ser categorizados, né, em seguintes tipos. Pode ser uma troca de rosto, pode ser uma dublagem, pode ser um rosto que foi manipulado, pode ser, por exemplo, uma voz que foi adulterada, copiada, né, no caso de deepfake de áudio. Sobre ainda a questão do deepfake de áudio, né, Masud ele fala também que pode ser conhecido como clonagem de voz, né? No que concentra na geração da voz de um locutor, usando técnicas de deep learning, para retratar aquela pessoa, o locutor, dizendo algo que não disse, né? Ou seja, novamente, trazendo ali para o lado enganoso, para o lado de uma inverdade, né? Então, deepfake é uma notícia falsa que foi passada ali por algum tipo de técnica de deep learning, né, para tentar potencializar essa mentira de alguma maneira, né? E aí nós temos muitas abordagens, no caso aqui a gente vai focar, então, em deepfake de áudio. Logicamente, hoje em dia, o áudio ele se tornou uma das grandes maneiras de comunicação, né? Ele já era, né? Depois do advento da telefonia, principalmente, as pessoas se comunicavam muito por áudio, né? E aí, nós temos aí mensageiros que têm suportes à criação e envio de áudios e também continuou a popularidade de uso de áudio. Isso ficou até mais evidente com a popularização também dos podcasts, né? Quem nunca ouviu um podcast hoje, né? E aí que nasce o deepfake de áudio. Por quê? Lembra lá que o deepfake, que o deep learning, o aprendizado profundo, ele tem que ter uma base muito grande de dados para ele poder funcionar de certa maneira. Então, se houve, né, um aumento expressivo da quantidade de dados de áudio nos últimos tempos, eu tenho ali a chave para usar técnicas de deep learning para fazer manipulação de voz, por exemplo, né? E é isso que aconteceu. E hoje em dia, essa síntese de voz, essa clonagem de voz, ela é uma ameaça constante a sistemas de segurança, por exemplo, que usam fator de autenticação por voz, né? Tanto é que, hoje em dia, não é um método confiável você ter alguma autenticação por voz, né? Apesar de ser uma característica biológica, né? E Masud também fala que essa clonagem de voz ela tem um potencial enorme para destruir a confiança pública e capacitar criminosos a fazer e manipular negociações comerciais privadas. E é o que realmente acontece, né? Acho que todos vocês já ouviram falar de alguém que recebeu, por exemplo, um telefonema que às vezes até você ouviu a voz de alguém conhecido que parecia realmente com a voz da pessoa, né? Então, o deepfake de áudio, ele tem essa capacidade de clonar uma voz e as pessoas, né, conseguem usar isso para o mal também. Obviamente, a ferramenta não foi criada para isso, mas infelizmente as pessoas usam para esse lado ruim também. Sobre o deepfake de áudio, tem uma ferramenta de síntese
de síntese de voz, né, ou seja, de criação de voz, que é uma ferramenta bastante interessante, que usa Deep Learning ali. Essa marca, né, essa ferramenta é a WaveNet. Ela foi primeiramente desenvolvida pela DeepMind e posteriormente o Google comprou a empresa e consequentemente também o projeto, né? Então, o WaveNet, ele é um sintetizador de voz baseado em IA, no caso, a técnica de Deep Learning, né? E que está sendo usado pelo Google já há bastante tempo, né? Acredito eu que também você já deve ter contato com o assistente de voz, né, inteligente da Google, que é o Google Assistente, e ele foi um dos projetos que a Google implementou o WaveNet. E por que o WaveNet ele tem uma tecnologia muito inovadora, né? Uma tecnologia muito interessante? Porque ele faz manipulação de áudio bruto, né? Como assim? Geralmente, a manipulação de áudio, né, por especialistas de áudio, ela não se dá em níveis muito pequenos, porque é muito complexo você lidar, então, com as frequências de áudio. Mas o algoritmo que eles criaram conseguia lidar com esse áudio bruto, né? E o algoritmo que eles usam é o algoritmo de redes neurais regressivas, né? Ou seja, ele faz a análise de cada ponto ali, no caso do áudio, né? O Google até fala, né, que o áudio ele possui 16 mil amostras por segundo, né? Vou até avançar aqui. Essa imagem, ela consegue exemplificar bem, né, esses pontos, esses 16 mil de ponto. Ali ele começa, então, a mostrar 1 segundo de áudio, e depois ele vai aproximando ali, para vocês verem quão pequeno, quão minúsculo é essa manipulação de amostras de áudio, né? Então, com essa técnica regressiva, eles conseguem analisar cada ponto dessa faixa de áudio e pegar o que é relevante, né, em cada ponto, e depois usar isso na sua geração de conteúdo, no caso, a geração de um novo áudio. Quando a Google recebeu esse projeto, ela já vinha trabalhando, né, e acho que aqui muitos devem saber, que a Google ela tem altas tecnologias de edição de imagem computacional, né, eles falam até fotografia computacional. E aí, o Google ele já tinha, então, redes neurais para imagens, né, redes neurais recorrentes e redes neurais convolucionais, que ali eles até chamavam a tecnologia de Pixel RNN e Pixel CNN. E aí eles pensaram, poxa, a gente tem essa tecnologia que é capaz de analisar cada pixel de uma imagem, a gente, de alguma maneira, pode usar isso no WaveNet. E foi isso que eles fizeram, né? Então, eles criaram ali uma rede neural convolucional, né, onde todos os neurônios ali são interconectados, de forma também recorrente, né, que foi a combinação dessas duas tecnologias, onde cada neurônio ali ele consegue ter acesso aos resultados anteriores para, então, ter uma melhor previsão do que fazer com o conteúdo que ele vai gerar, né? Aqui tem, então, uma imagem de mais ou menos como funciona ali, como é estruturado, então, a rede neural do WaveNet. Então, de azul ali, novamente, nossa camada de entrada, e as bolinhas cinzas são as camadas ocultas ou de processamento. Lembrando que isso aqui é só uma representação que, por exemplo, caiba na tela, né? Não quer dizer que eles tenham somente essas camadas de processamento, né? E ali de laranja é a nossa camada de saída, ou seja, onde eu vou ter um resultado. Explicando então o funcionamento do WaveNet, ele funciona da seguinte maneira. No começo aqui do nosso fluxograma, nós temos duas entradas, por assim dizer.
nós temos esse source speaker, que seria a fala como eu gostaria de falar. Por exemplo, eu quero criar a seguinte frase: o céu é azul. E aí eu vou dar um input, dar de entrada esse áudio, porque eu quero que o algoritmo ele reproduza essa sentença: o céu é azul. Esse segundo áudio aqui que eu vou dar de entrada para o WaveNet, ele vai ser o tom de voz, ou seja, o timbre, a voz que eu quero copiar. Então, essa segunda voz, ela pode dizer qualquer coisa. Ela pode falar, sei lá, meu nome é Iago e eu estudo no IF Goiânia. Eu só preciso dessa amostra para que o programa ele consiga verificar, analisar a minha estrutura de timbre, a minha estrutura vocal, pegar esses dados aqui, jogar no encoder, ou seja, ali na minha rede neural. Ele vai, então, aprender os padrões, as características dessa segunda voz e vai reproduzir a entonação, o que foi falado por esse primeiro áudio que eu dei de entrada. Então, ele vai fazer esse processamento e depois vai me dar a síntese de voz aqui, certo? Esse, então, é o funcionamento do WaveNet com IA generativa, no caso, Deep Learning, né? E o próprio Google, ele mostra, por exemplo, os resultados, né? Esse gráfico aqui de verde é a experiência com a voz humana real, né? Então, foi feito ali um teste com pessoas escutando os áudios que foram gravados. E, obviamente, a maior clareza, né, a maior certeza de que as pessoas têm é de escutar uma voz feita, né, falada por um humano de verdade. Que ela tem essa pontuação de 4,55 aqui. Antes de explicar mais o gráfico, o que acontece, do que era feito a síntese de voz antigamente? Uma pessoa ia para um estúdio e gravava sílabas de um idioma. Então, ele gravava um monte de sílabas, às vezes gravava um monte de palavras, porque tem palavras que é complicado de formar a sílaba sem o contexto da palavra. E aí, esses pequenos fragmentos de gravação eram rotulados num algoritmo, e depois, quando alguém escrevia algum texto, o algoritmo ia lá, juntava esses fragmentos para formar a palavra. Esse é o método que a gente chama de concatenativo, ou seja, eu vou somando pedacinhos para formar o todo. Qual que é o grande problema desse método? É que a fala ela fica muito robotizada. Ela fica muito segmentada. Você consegue distinguir aonde está o segmento de sílabas de alguma palavra. Ele não tem uma determinada fluência na reprodução dessa fala, né? Eu até peguei aqui alguns exemplos de frases que foram feitas no modo concatenativo e do método WaveNet, né? Eu vou tentar reproduzir aqui, eu não sei se vai funcionar porque a reprodução que eu fiz primeiramente, ela estava travando. Então, não sei se vai dar certo, mas vou tentar aqui, para vocês ouvirem. Então, primeiramente é o método concatenativo, né? Esses métodos de somar vários pedacinhos de sílabas e de palavras. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Saiu bem picotado, né? Acho que não vai dar para ver a diferença, mas vou rodar o próximo aqui. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Saiu picotado, mas a diferença é nítida, né? Você percebe que no método WaveNet ele tem a fluência da fala, ele tem uma certa entonação, então ele consegue se aproximar bastante ali de uma fala real. Logo, uma fala mais convincente de que seria uma pessoa mesmo falando, né, esse áudio. Tanto é que as pessoas que participaram dessa pesquisa pontuaram o WaveNet com uma nota 4,21, né, aqui na média.
que ela teve um poder de convencimento bem maior do que, por exemplo, um método concatenativo, que ficou ali por volta de 3,86, né? Então, nós vemos que essa abordagem do WaveNet, usando ali IA, ela é muito eficaz para a síntese de voz. Porém, ele tem algumas fragilidades, né? Por exemplo, a amostra de voz, como a IA deve falar, né? A frase em específico do que ela tem que falar, ela é muito importante para o processo de síntese de voz. O algoritmo ele permite que você escreva a frase, dá um input da voz que você quer clonar, mas quando você tem a síntese de voz gerada pelo algoritmo, ele tem certas fragilidades. O algoritmo ele tenta ali dar uma realidade, né, ao áudio que ele faz, mas ele coloca ali respirações em momentos inoportunos, ele sai um áudio que parece um pouco mais robotizado. Então, a técnica ela é bastante eficiente, mas ela tem que ter as duas amostras de áudio para ter um poder de convencimento maior. Então, vou trazer aqui alguns exemplos do uso de deepfake, né, de pessoas que caíram em algum tipo de engano usando deepfake de voz, né? Então, Masud ele também diz que o deepfake de áudio é uma nova forma de ataque cibernético que tem potencial de causar grandes danos a indivíduos e devido à sua técnica de voz que é altamente sofisticada, né? Então, podem haver ali golpes financeiros significativos diante do uso, do mau uso, né, de aplicativos de síntese de voz. Então, se eu não me engano, isso foi em 2019, um CEO de uma empresa britânica, ele teve um prejuízo de $243 mil, né, por conta de um deepfake de áudio. Então, ele recebeu uma ligação de um chefe dele, pedindo que ele fizesse uma transação, né, de emergência, né, ele precisava fazer essa transação rápida para poder fechar um negócio. E aquela ligação para esse CEO foi tão convincente, né, que ele nem duvidou, né, ele nem desconfiou que fosse um golpe. Então, ele já foi lá e já agilizou e fez essa transferência para uma conta de um estelionatário. Como que ele desconfiou que ele tinha caído num golpe? Foi quando essa pessoa, né, que se passava pelo CEO, por esse outro funcionário, ele ligou por mais 2 vezes pedindo mais transferência, né? Foi aí, então, que ele achou muito estranho, porque ele tinha acabado de pedir a transferência, pediu mais outra, que ele foi investigar e eles viram que ele caiu num golpe, né? Já era tarde demais, porque ele já tinha feito a transferência. Então, isso é um grande problema, né? Outro caso, né, de engano feito com deepfake de áudio, ele aconteceu, então, na Ásia. Ele está conhecido como o esquartejamento de porcos. Não me pergunte por que dessa expressão, porque eu li e não entendi muito bem. Mas, como que funcionava? Era uma quadrilha, né, um conjunto de pessoas ali envolvidas, que eles tentavam usar, né, de romances ali para fazerem as vítimas investirem em uma plataforma de investimentos, né? Só que a plataforma era falsa, não era um golpe. Então, como que eles agiam? Primeiramente, eles assumiam identidades falsas online, né? Geralmente eles tinham ali perfis de mulheres, né? Mulheres bonitas. Eles estudavam a vítima, né? Mandavam, então, uma mensagem de texto para essa vítima, e aí a pessoa falava que não conhecia essa pessoa, aí eles só falavam, não, foi um engano, tipo, adicionei errado você aqui na minha lista, e daí em diante eles começavam um romance online, né? Eles faziam até chamadas de vídeo, né?
não só chamadas por voz, mas também deepfake de vídeo para convencer, para deixar esse golpe mais convincente para a vítima. E interessante que a matéria fala que eles tinham, né, esses criminosos, eles tinham até um treinamento, né, de como ser mais convincente, como criar problemas do cotidiano para trazer, né, um convencimento melhor ali. Então, esse golpe, obviamente, ele demorava um pouco mais para ser aplicado, mas ele era muito eficiente. Então, quando a pessoa ela já estava completamente ali apaixonada por aquele deepfake, né, o deepfake, então, ele inventava um problema ali, né, ou então algum planejamento futuro, e fazia, então, sua vítima investir naquele site falso. Então, essa quadrilha aí, essa abordagem de crime aí, conseguiu, então, tirar 46 milhões ali de dinheiro da Ásia, né? Então, a conclusão que chegamos ao ver tudo isso é que se faz necessário nós educarmos as pessoas, né? Sejam jovens, sejam adultos, sejam até idosos, por meio de tecnologias digitais, né? Da questão da mídia também, adquirirem uma consciência, uma visão crítica relacionada a deepfake, né? De modo com que aquela pessoa ela vai olhar certo conteúdo e vai perceber que aquilo está meio estranho, né? Hoje em dia, com as IA generativas, é muito fácil você ver imagens que são criadas por IA, pequenos vídeos que também são criados por IA. E se você olhar atentamente, você vai ver que aquilo não é algo real. Por exemplo, esses dias a minha mãe me mandou uma foto de uma ave, assim, era tipo uma coruja, mas era uma coruja assim, muito diferente, muito colorida, assim, tinha umas cores diferentes. E aí, assim, a gente que está mais no meio, só de bater o olho já vê que é uma coisa falsa, mas ela mandou para mim achando que era uma ave verdadeira, né? Então, é de suma importância termos ações como essa, né, como esse curso de extensão, para tentar informar as pessoas, tentar levar maneiras de elas conseguirem distinguir o que é artificial, o que não é. Às vezes vai ser difícil mesmo, mas a dica também é manter a calma, né? Em certas situações, tentar ali contatar a pessoa mesmo, né? Porque às vezes, geralmente eles pegam a gente assim, de maneiras com problemas mais imediatos, né? E aí a gente tem que tentar manter a calma, pensar mais racionalmente, tentar, primeiramente, procurar onde está essa pessoa. Porque, realmente, a tecnologia está num ponto que está muito parecido com a realidade. Então, é necessário, bem necessário, então, essa alfabetização, por assim dizer, dessas tecnologias. Outra coisa também que se faz necessária é qualquer tipo de falsidade ela ser desmascarada, né? Ou seja, surgiu ali um novo golpe, ou surgiu ali uma matéria falsa. Então, esse conteúdo ele precisa ser exposto, ele precisa ser exemplificado como algo falso para as pessoas poderem terem noção do que é algo falso, do que é uma fake news, né? Igual a gente está falando, a inteligência ele faz parte, essa parte de experiência, a gente vê para a gente entender o padrão, para a gente conseguir diferenciar e não cair nesse tipo de golpe. E também na academia, nas empresas, né, haver pesquisas que visam encontrar maneiras de deixar os dados de uma maneira segura na rede, né? Por exemplo, usando blockchain. Blockchain, então, seria um espaço seguro onde somente pessoas autorizadas têm acesso àqueles dados, né? Não deixar aqueles dados ali livremente acessíveis, né? Porque as IAs elas precisam desses dados para poder ser mais eficientes, mais eficazes, ter mais acurácia, né? Então, ter uma forma de restringir esses dados também é uma forma
de tentar parar, né, esse avanço de fake news que a gente tem. Então, nós sabemos que os deepfakes, eles têm certo perigo para a população em geral, e nós temos que ficar atentos, né, e continuar a pensar maneiras, estratégias de tentar impedir os deepfakes, e também, por exemplo, trazer regulamentação para IA, que é algo muito importante. Por exemplo, a União Europeia, ela já lançou, né, a sua regulamentação. No que tange, então, as IAs generativas, ela obriga, então, a esses desenvolvedores a deixar alguma marca explícita nesses conteúdos, já que aquilo foi desenvolvido por uma IA, né, foi criado por uma IA. Então, cada vez mais pensar nesses problemas e tentar achar soluções que possam proteger as pessoas desses enganos que, infelizmente, as pessoas usam, né? A ferramenta, ela é uma boa ferramenta, mas, infelizmente, as pessoas usam para coisas ruins, certo? Essas aqui foram as referências que eu utilizei, né, para poder fazer essa fala aqui para vocês. E foi isso. Muito obrigada, Iago. Parabéns pela apresentação. Acho que deu para dar uma esclarecida, pelo menos deixar a gente mais curioso, né? De fato, essa fala aqui no final me lembrou de uma questão que nós conversamos naquele curso, acho que sobre a segurança, né? Segurança da informação. Apesar da tecnologia ser nova, o golpe, assim, a ideia do golpe baseia numa síntese específica, né, que é sempre voltar na questão da emergência, deixar a gente desatento para os detalhes, né, o que acaba fazendo a gente perceber, mas de fato é uma coisa que tem ficado mais difícil da gente perceber, né, mas a questão, quando a gente para e pensa se é uma notícia ou se é uma imagem ou vídeo, né, que é muito sensacionalista, a gente pode parar e pensar, porque se for verdade, isso vai ser veiculado no que é nos canais oficiais, né? A gente vai acabar vendo isso. Apesar de que até alguns canais já têm caído em algum golpe, né? Um ou outro de vez em quando aparece. Sim, infelizmente. O problema é que, por exemplo, nenhuma dessas ferramentas elas foram criadas para fazerem coisas ruins, né? Mas as pessoas elas têm essa tendência, né, de usar para isso. E é complicado, né? Porque se você for parar para pensar, isso até dificulta o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Se você for pensar em tentar restringir de alguma maneira tudo de ruim que pode ser feito, até atrapalha. Mas é necessário, né? É necessário, mas é muito complicado mesmo, assim. E dá muito mais trabalho, né? Você, depois de fazer tudo isso, ainda pensar em formas de manter aquela ferramenta uma boa ferramenta, por assim dizer. Exatamente, aí a gente tem algumas questões, né? Eu acho que a sua fala foi muito sábia de dizer que o que a gente precisa mesmo é divulgar essas questões, né? Como que funciona e como é que essas deepfakes são geradas para conscientização geral. Porque aí, nesse caso, a gente consegue prestar um pouco mais de atenção, né? Perceber um pouco melhor as situações. E até mesmo para a gente poder perceber, identificar no que isso pode ser útil mesmo, e não naquilo que as pessoas costumam, infelizmente, né? Às vezes acaba levando aí para o lado ruim da história, e aproveitando de outras pessoas que estão em desvantagem de conhecimento, né? Sim, E hoje, assim, é muito comum, assim, você ver pessoas que acreditam, né, em algum material falso, ou até mesmo que, infelizmente, caíram em algum golpe do tipo, né? Não, hoje em dia a gente está vivendo, assim, muito difícil viver aquilo que a gente usava antes de falar que uma palavra, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Hoje em dia não dá.
A gente vê cada coisa, eu participo de um grupo que de vez em quando, de tecnologia, o pessoal mandou umas fotos que eles fizeram usando IA do Papa, por exemplo, esquiando, fazendo umas coisas assim, bem nada a ver, né? Vestido com a roupa mesmo, assim, que identifica ele. Então, assim, você olha e fala assim, gente, sério? Mas, assim, a gente sabe, né? Agora, daria para alguém divulgar e falar que isso aconteceu? Né? Você até me fez lembrar que mais no começo, assim, desse boom de deepfake, né? O que mais saiu foi áudio sintetizado, por exemplo, do Galvão Bueno, né? Que, assim, para nós brasileiros, ele é uma voz icônica, né? E o pessoal usava muito, assim, no bom, não no pior dos sentidos, mas para fazer memes, né? Por assim dizer. Mas, enfim, é complicado. É o brasileiro sendo brasileiro. Acho que até do Galvão e teve também do Faustão, se eu não me engano. Mas isso é demais, né? E olha que a gente tá falando de coisa assim, que é básica, mas realmente começa a aparecer algumas situações que dificulta, né? Eu vi que a Meta estava lançando uma forma, eu só realmente não fui ler mais a fundo, de fazer uma verificação para evitar esses deepfakes, né? E Uhum. até para poder fazer aquela verificação se é a pessoa mesmo ou não dar conta, principalmente com questões de celebridade, né? Pessoas que são Uhum. conhecidas, isso aí é uma coisa que pega bastante. Eu acho que, se eu não me engano, né? Foi o ChatGPT que lançou uma atualização que ele ficava tipo uma conversação real com a pessoa, né? E aí, na primeira atualização que isso apareceu, eu não lembro se era um beta, né? Eu sei que saiu aí notícias que a Scarlett Johansson, aquela atriz, né? Tinha reconhecido a voz dela no modelo de voz, né? E aí ela, enfim, ela postou até a indignação dela sobre isso, e eu acho que eles chegaram até a retirar. Então, assim, depara também, né, com esses surtos aí, né, direito aí, por exemplo, Não, de sim, eu lembro de ver imagem, sobre né, de isso uso. mesmo. Desculpa. Não, tranquilo. Eu lembro de ter visto isso mesmo da Scarlett. É, acho que ela até entrou com alguma questão. Aliás, não me lembro se ela entrou com alguma questão judicial, mas ela realmente demonstrou a indignação dela, porque nem pediram autorização, né? E era uma ferramenta famosa. Eu acho que ela até falou que uma vez ela tinha feito algum teste, mas não tinha assinado nenhum contrato. Aí ela Sim, até ficou, tipo assim, meio assustada que eles usaram realmente. né? E parece que foi para uma outra situação, né? E foi parar dessa Parece que forma. sim. Complicado. Enfim, tá acontecendo. É, tá acontecendo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Aproveitem o momento para ficarem à vontade. Eu acho que a gente vai ter talvez um pouco mais de. Acho que você aguçou a curiosidade, Iago, das próximas vezes. Acho que a gente pode ter um pouco mais de perguntas aí. Eu achei bem Uhum, curioso. Aí essa forma que você trouxe de como que funciona, né? As uhum, camadas para poder chegar na parte da criação mesmo. Seria uma simulação das vozes, né? Bem legal. uhum. Bom, parabéns. Você quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração? O que eu gostaria de falar é mais um agradecimento, né, a todos os envolvidos nesse projeto de extensão. Acho que desde o primeiro até agora eu participei de todos, porque eu acho uma iniciativa muito legal. Todos os professores envolvidos, os alunos também. Eu acho que é muito louvável deles se esforçar, né, pesquisar, porque dá trabalho, né, fazer essa pesquisa, tentar entender o mais a fundo possível para tentar passar da forma mais simples possível para as pessoas entenderem o que a gente está lidando, né? E é super importante, super necessário. O trabalho que, no geral, né, da instituição IEF está fazendo é um trabalho muito legal, né, nessa alfabetização digital que está acontecendo.
e que são temas muito atuais e muito necessários, né, para o que a gente vive hoje, principalmente se você for pensar que o meio digital ele é um meio muito relevante para a sociedade, né, para o cidadão hoje em dia. E ter essa conscientização de perigos iminentes ou de fazer um uso mais assertivo, mais consciente, mais seguro dessas tecnologias de relevância enorme para as pessoas, principalmente aquelas que não são tão ligadas nessa parte digital, né? Também a todos que estão aqui para ficarem atentos e também estarem presentes nos próximos encontros, que vai tratar também de outros aspectos sobre as IAs generativas, né? Acho que todos têm a ganhar para tentar entender um pouco mais sobre isso, porque não é mágica a tecnologia, e dentro dessa tecnologia pode ter muita coisa de manipulação, que pode ser algo positivo e às vezes pode ser algo nocivo, e que nós, como usuários dessa tecnologia, nós precisamos estar cientes, né, do que estamos sendo expostos. Eu não sei se vai ter algum tipo de formulário de presença, mas seria também bom já postar o link, né? Sim, ainda bem que você lembrou, que eu já estava me esquecendo, eu estava prestando atenção aqui, esqueci completamente. E só um minutinho que eu já ponho aqui para vocês. Sua fala ficou interessante, eu esqueci, Iago. Pessoal, por favor, assinem a lista de frequência. Iago, muito obrigada e parabéns mais uma vez para você por ter participado de todos esses momentos. Para os demais alunos, que eu acho que é uma iniciativa muito boa também de vocês de estarem participando, porque nós, como professores, estamos aqui mais para dar um apoio a vocês mesmos, que têm feito boas pesquisas e ótimas apresentações. Então, parabéns para vocês, viu, meninos? Obrigado, eu que estendo os agradecimentos a todos, porque, novamente, é muito bom estar aqui, contribuindo, né, para esse letramento. Espero que ainda alcance muitas pessoas, né? Nem que seja pela gravação que vai ficar lá depois disponível no YouTube. O pessoal pode compartilhar também. Às vezes outros familiares, né, não conseguem assistir. Acho que as Uhum, pessoas têm uma tendência de ver, às vezes, o título e pensar que vai ser uma coisa complicada, que tem que entender muito de informática, mas acho que vocês têm abordado muito bem, começando de formas que são simples de entender, mas que trazem uma profundidade do conteúdo que é necessária mesmo, que está dentro da área tecnológica, como funciona, mas de forma que uma pessoa que não esteja também dentro do assunto, dentro dessa área, consiga entender. uhum. Pessoal, é isso então. Vou deixar a lista aqui para vocês assinarem, espero que vocês não se esqueçam. E depois essa gravação também vai para o canal do YouTube. Depois de um tempo que você estava apresentando, eu consegui começar a gravar aqui pelo próprio Meet, mas eu tenho o começo está gravado no outro aplicativo, depois eu junto tudo num só, tá bom? Bom demais. Bom, gente, boa noite então para todos, bom descanso, bom fim de semana e até Boa a próxima noite. sexta-feira, né? Até. Obrigadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.